projetos e coisa legal aí. Eu tô louca para ver o resultado disso tudo, gente, depois que vocês estiverem aí trabalhando com essa verba e fazendo acontecer toda essa linha de pensamentos e ideias maravilhosas que deve estar na caraminhola de vocês aí, tá? Então, a gente está junto aqui para ajudar. Peço perdão já de início, porque a gente vai errar, com certeza, ninguém nasceu sabendo, é uma coisa nova para todo mundo, e juntos a gente vai tentar acertar o máximo possível e fazer acontecer o mais rápido possível, com que essa lei esteja funcionando e trazendo os benefícios aí que ela promete trazer para toda a nossa área cultural. Como disse, eu estou bastante curiosa para ver o resultado de tudo isso lá na frente, porque eu sei que vai trazer muita coisa legal para a nossa cidade, para a nossa cultura. Então, eu deixo vocês aí em boas mãos com a Marla, né? E sigam certinho ali, tudo conforme ela vai perguntando e conforme ela vai respondendo para vocês também, vamos trocando uma ideia bem legal, para que logo a gente consiga estar fazendo esse resgate, fazendo essa coisa realmente acontecer. Mas vai depender, assim, da boa vontade de todo mundo, do entendimento de todo mundo e da força de todo mundo junto, né? Estamos aqui para ajudar, para somar, e contamos com a força de todos vocês. Marla, a bola é tua e capriche aí. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, é muito bom estarmos aqui reunidos, né, na medida do possível, em nossa primeira ação com a participação de vocês, né, nós tendo um pouco mais de contato ao vivo, digamos assim, né, então, o objetivo da nossa reunião de hoje é nós darmos início às tratativas, né, da aplicação da Lei Paulo Gustavo aqui em São Bento do Sul. Para hoje, nós preparamos um momento introdutório, né, informar o que é a lei, que muitos de vocês ainda não estão bem familiarizados, até a gente, justificando um pouco, né, a gente demorou um pouco para a gente fazer esse momento com vocês, porque nós tínhamos muitas dúvidas, e ainda temos, né, mas assim a gente começa as tratativas para darmos início ao nosso plano de ação e podermos cadastrá-lo o quanto antes, tá? Então, a reunião de hoje vai ser para apresentar as linhas gerais da Paulo Gustavo, quais vão ser os próximos passos, tá? Vocês me ouvem bem? Beleza, então, que a comunicação, o princípio é esse, né? A mensagem será enviada e também recebida, que não adianta nada ficar falando aqui e vocês não entenderem aí direito, né? Então, tá, eu vou iniciar a apresentação aqui do que nós preparamos para vocês. Deixa eu só. Só um minutinho. Estão enxergando aí, né? Beleza. Então tá, pessoal. Explicando como vai funcionar a reunião de hoje, nós vamos fazer uma introdução, né, em linhas gerais da Paulo Gustavo, Lei Paulo Gustavo, a distribuição dos recursos aqui em São Bento do Sul, o momento de esclarecer as dúvidas que vocês nos enviaram hoje, né, durante o dia, até hoje, meio-dia, e os próximos passos aqui no município. Então, né, só lembrando que... deixa eu só fechar aqui para eu poder... Então, só lembrando aí os próximos, o início, né, a lei e o nosso homenageado. Então, a Lei Complementar de 195, 2022, que foi aprovada ainda em meio à pandemia, né, e ela tem um foco no setor de audiovisual, tendo uma homenagem a Paulo Gustavo, que é uma figura conhecidíssima, né, da categoria do audiovisual e que, infelizmente, veio a falecer durante a pandemia. Serão destinados 3,86 bilhões de reais para a implementação de ações e projetos culturais, conforme o artigo 3º,
e é uma curiosidade aí que é o maior investimento já feito na cultura, né, desses últimos tempos da história. Então, a premissa, né, é que a execução dela seja descentralizada por meios de editais, chamamentos, prêmios e outras formas simplificadas, né, de acesso à cultura. Então, quem pode concorrer à Lei Paulo Gustavo? Pessoas físicas, pessoas jurídicas com fins lucrativos, no caso, né, empresas, pessoas jurídicas sem fins lucrativos também, como associações, fundações, organizações da sociedade civil. Deixa eu só ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Beleza. É fundamental, né, que essas pessoas que queiram concorrer à premiação, acessar os editais, né, da Lei Paulo Gustavo, sejam pessoas atuantes no campo da cultura, né, para poder receber esse recurso. Então, não é para qualquer um, são para pessoas que atuem no campo da cultura, que realmente vivam ela, né? Então, a Lei Paulo Gustavo, ela traz, no seu artigo 3º, como eu já comentei, né, esse geral ali dos 3,86 milhões de reais, e são para a aplicação em ações emergenciais, que visem ainda combater e mitigar os efeitos da pandemia sobre o setor cultural. Então, basicamente, ela é dividida em 2 artigos, o artigo 5º e o artigo 8º. O artigo 5º, ele prevê um montante de 2.797.000 reais, que vão ser destinados exclusivamente para as ações da modalidade de recursos não reembolsáveis no audiovisual. E o artigo 8º, então, é previsto aí mais de 1 bilhão de reais, que vão ser destinados para ações, né, culturais e emergenciais ainda direcionadas ao setor cultural em geral, que é aquelas demais áreas que a gente chama, né? Dentro do artigo 5º, nós temos, então, o artigo 6º, né, que ele fala de como vai ser aplicada o artigo 5º. O artigo 6º, então, ele ainda trata do audiovisual especificamente, e ele é dividido em 3 incisos, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro, que aqui em São Bento do Sul, nós temos destinados R$ 382.172, ele é para apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro. Ou seja, eu tenho lá um filme que já está rodando, eu preciso de recurso para complementar ele, entraria nesse artigo ali, tá? Nesse aqui. O inciso 2, ele é para apoio a reformas, a restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, sejam públicas, privadas, bem como cinemas de rua e cinemas itinerantes. Em São Bento do Sul, nós temos previsto um valor de R$ 87.355, tá? E temos também o inciso 3, que prevê um montante de R$ 43.858, que é destinado para capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, bem como a preservação, digitalização de obras ou acervos audiovisuais. Eu tentei fazer aqui um resumo desses incisos, tá? Mas eles têm um pouco mais de conteúdo. E nós temos também o inciso 4, que é para a execução dos estados e da União. Não vem dinheiro para cá, para nós destinarmos para essa finalidade, que é apoio a micro e pequenas empresas e pequenas empresas do setor de audiovisual, aos serviços independentes de vídeo, licenciamento de produções audiovisuais, distribuição de produções nacionais, enfim. Então, nós temos aí essa diferença, tá? Então, o artigo 6º, ele explica a execução do artigo 5º e destina, né, divide o audiovisual entre essas 3 partes, aqui para São Bento do Sul, tá? Aqui tem alguns exemplos, né, e um pouco mais esmiuçado do que é considerado, né, a área de audiovisual.
Então, nós temos produção de obras audiovisuais, reforma, restauração e manutenção e operação de salas de cinema, capacitação e formação e qualificação no campo de audiovisual, apoio a cineclubes, realização de festivais e mostras dentro da área aí de cinema e de audiovisual, promoção de rodada de negócios, memória, preservação e digitalização de obras e acervos, apoio a observatórios, desenvolvimento de cidades como locações para produções audiovisual, apoio a micro e pequenas empresas. Essas aqui já entram novamente naquele inciso 4º lá, que não nos cabe aqui como município, né? Aí temos aqui algum exemplo, mas o que é considerado um projeto na área de audiovisual? Temos aqui o desenvolvimento de roteiro, produção de curtas, média e longa-metragens, telefilmes, documentários, animações, videoclipes, produção de games, entre outros, tá? Esses são só alguns exemplos do que poderiam acontecer de projetos nas áreas de audiovisual. E aqui nós temos alguns aspectos, né, desse artigo 5º. Então, primeiro, a questão das contrapartidas sociais, que elas serão definidas, né, em pactuação com o gestor local, no caso aqui a Fundação Cultural, e deve prever obrigatoriamente a realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, né, sendo assegurada a questão da acessibilidade dos grupos com restrições e também o direcionamento à rede de ensino aqui de São Bento do Sul. Outro aspecto bem legal da lei no geral, né, especialmente do artigo 5º, é a questão da transversalidade das áreas. Então, muitas pessoas vêm aqui e perguntam, né? Ah, Marla, mas eu tenho... Deixa eu ligar minha câmera aqui de volta. Ah, mas eu tenho um projeto de música, eu posso apresentar dentro do audiovisual? Pode, né? Eu tenho um projeto de literatura? Pode, mas tudo dependendo do quê? Aí vai depender do seu objeto. O que é considerado audiovisual? Né, nós temos ali uma medida provisória de 2001, se não me engano, que define isso, o que é o audiovisual, né? Então, é bom a gente se informar, não é, eu vou fazer um show e vou gravar. O objetivo principal do projeto não é o show, isso entra lá no outro artigo, não é nesse artigo 5º. Então, é muito importante que se tenha definido exatamente o que vocês querem fazer, né, como projeto, para definir, não, isso vai ser artigo 5º ou vai ser artigo 8º. Tá? Porque a questão da transversalidade, ela é possível, mas o objeto principal dos projetos desse artigo, né, desses incisos que eu comentei ali, deixa eu voltar aqui, que são esses aqui, né, tem que estar dentro dessas áreas aqui, tá? O objetivo do projeto tem que estar dentro disso daqui. Então, essa questão da transversalidade, ela vem também abraçando as outras áreas, mas lembrando que o objetivo da lei, ela é contemplar o audiovisual, né? É contemplar a distribuição de produções nacionais. Então, por isso que existem várias possibilidades, né, de projetos de outras áreas serem aproveitados aqui dentro do audiovisual, mas o foco sempre vai ser o audiovisual, a produção audiovisual, e não, por exemplo, o show, ou o livro, ou não, né, sempre vai ser o foco a produção de audiovisual. E uma coisa bem interessante também que o artigo 5º traz é a redistribuição, né, então, primeiramente, vão ser lançados editais nesses 3 incisos aqui, então, nós teríamos que ter um edital, né, ou editais nesse valor para esse inciso, teremos que ter um edital para esse inciso e um para esse daqui, né? Não tivemos projetos suficientes no inciso 2. Eu posso, sim, remanejar do inciso 2 para o inciso 1. Eu posso remanejar do inciso 2 para o inciso 3, mas eu não posso tirar recurso do audiovisual e transferir para as demais áreas. Os 2 artigos, nesse ponto, eles não conversam. Então, todo remanejamento de recursos acontece apenas dentro desses 3 incisos. Né? O artigo 8º fica lá e o artigo 5º fica aqui, tá? Então, essa definição é bem importante, porque, sobrou recurso do audiovisual, vou jogar para as outras áreas? Não.
porque, mais uma vez, o foco da Paulo Gustavo é o audiovisual. Ele vem também abraçando as demais áreas, mas o foco é o audiovisual, tá? Aí nós vamos para o artigo 8º, né, que é o seu parágrafo 1º. Então, ele fala que o 1 bilhão, né, mais de 1 bilhão de reais deverão ser destinados exclusivamente a ações na modalidade de recursos não reembolsáveis, destinados a ações emergenciais direcionadas ao setor cultural por meio de seleção pública simplificada. Aqui também eu dei uma resumida, tá, gente? Então, nós temos daí o inciso 1, né, essa distribuição, né, como ocorre no artigo 5º, não ocorre aqui. Por exemplo, o inciso 1 são tantos mil, inciso 2 são tantos mil, inciso 3, tantos mil. Essa distribuição não ocorre, a gente pode simplesmente aqui em São Bento, através da nossa oitiva, fazer voltado apenas no inciso 3, ou só no inciso 1. Isso é uma coisa que a gente vai definir aí para frente, né? Mas não tem essa obrigatoriedade de X% para o 1, para o 2 ou para o 3. Aí o valor do artigo 8º, ele já fica mais aberto. Deixa eu só falar para vocês, então, o valor desse é R$ 207.965, tá? Que é destinado para esse artigo 8º, que é basicamente uma Arno Fendrich nossa, aqui de São Bento, né? Marla, Oi! você consegue adicionar o Robson, que ele está numa espera aí? Opa, deixa eu ver. Ele não aparece como espera aqui para mim. Mensagem da Ali pedindo para adicionar. Deixa eu ver. Mas acho que ele está tentando voltar na outra reunião. Eu já mandei o link novo para ele. Ainda ele não aparece aqui. Ele está pedindo para mim aqui pelo WhatsApp, mas eu também não sei. Eu mandei para ele o link novo já, tá. Mas ele não acessou, porque ele não aparece aqui para pedindo permissão, sabe? Tá, vou avisar ele. Agora sim. Agora acho que deu certo, né? E o Mancha também. O Robson tá aí. Deixa eu ver. O Anderson também não aparece como solicitando. Anderson tá aí já? No outro grupo, o Padilha também tinha falado de entrar. Não sei se ele já está aí. Capoeira São Bento tá aqui, só não sei se é o Padilha. Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp aqui. Eu passei o link para o Padilha que ele estava pedindo. Deixa eu ver, eu vou passar aqui também. Não é o Padilha. Alguém quer participar dessa chamada? Opa, o Anderson chegou. Padilha ainda não. Beleza. Alguém quer participar? Andrei Padilha. Pronto. Acho que agora está todo mundo aí. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Então, vamos lá, continuando. Então, o parágrafo 9º do artigo 8º, ele fala de quais são as áreas que são atendidas, né, dentro dessas ações emergenciais, que são basicamente todos, né? Então, ali, artes visuais, música popular, erudita, teatro, dança, circo, livro, leitura, literatura, arte digital, artes clássicas, artesanato, culturas de povos indígenas. Então, todas essas áreas ali que estão elencadas no parágrafo 9º são, então, alcançadas pelo artigo 8º, que são as demais áreas, tá? Então, alguns aspectos do artigo 8º. Ele tem uma pequena relação com o audiovisual, quando ele fala que é permitido o registro em vídeo ou a transmissão pela internet de eventuais projetos apoiados com recursos desse artigo. Então, o que acontece? Aquela história que eu falei, eu vou fazer um show, meu projeto é fazer um show. Você pode fazer o show, tem que se enquadrar aqui no artigo 8º, se o teu objeto principal vai ser a realização do show. Se você, mas eu vou gravar o show. Não,
gravar show não é a mesma coisa do que uma produção audiovisual, são coisas bem diferentes, tá? Então, é permitido sim, essa é a relação que existe com o audiovisual, mas a partir do momento que o objeto do teu projeto não é o conteúdo do audiovisual, ele entra aqui no artigo 8º, tá? E não pode ser considerado como audiovisual. A questão das contrapartidas, então, aqui neste artigo, as contrapartidas são atividades destinadas prioritariamente, novamente, né, assim como o Aldir Blanc, aos alunos e professoras de escolas públicas, universidades públicas, privadas, que têm estudantes do ProUni, assim como profissionais de saúde, preferencialmente aqueles envolvidos no combate à pandemia, e também a pessoas integrantes de grupos e coletivos culturais e de associações comunitárias, ou ainda atividades em espaços públicos da sua comunidade de forma gratuita. E também, sempre que possível, exibições com interação popular por meio da internet ou exibições públicas, quando aplicável, com distribuição gratuita de ingressos para grupos referidos no inciso 1 desse caput em intervalos regulares. Então, a contrapartida, de novo, vai ser, né, apresentações, né, enfim, isso a gente ainda vai definir nas oitivas, né. A Lei Paulo Gustavo, né, dentro da lei e também principalmente depois na sua regulamentação, por meio do decreto, deixa eu só achar o número do decreto aqui, 11.525, ele prevê as ações afirmativas, né, que são o quê? Os mecanismos de estímulos à participação e protagonismo de vários agentes culturais, né, principalmente aqueles que são representados pela minoria, como mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, comunidades tradicionais, terreiros, quilombolas, populações nômades, pessoas do segmento LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outros grupos minorizados. E a lei, ela traz, o regulamento da lei traz duas questões que são diferentes, que a gente vai ter que adaptar a nossa normalidade, digamos, ao que a gente geralmente está acostumado, que são a questão de cotas, né, e critérios diferenciados de pontuação, com editais específicos, ou então qualquer outra modalidade de ação afirmativa que garanta, né, que essas pessoas, essa minoria, seja representada dentro da Lei Paulo Gustavo. E também, o decreto, ele nos traz uma obrigatoriedade dos chamamentos ofertarem no mínimo 20%, então, das vagas para pessoas negras e no mínimo 10% para pessoas indígenas, seja por valor de edital, seja por quantidade de projetos. Essa questão das cotas, ela é, então, obrigatória para os nossos editais. Mas nós fizemos edital aqui, se nós formos ver hoje o resultado da nossa consulta pública, que nós vamos apresentar na oitiva, deixa eu só ver se tem mais alguém para entrar. Jean tinha pedido, Marco. E ele já autorizado aqui. Digamos que a gente lança o edital, né, eu ia falar da nossa consulta pública, né, que nós vamos apresentar na oitiva. Então, essa consulta pública, nós vemos hoje que apenas brancos, pardos, né, e pessoas que preferiram não declarar a sua etnia, por exemplo. Né, nós não fizemos uma questão perguntando indígena, né, então pode ser que a gente tenha ainda, então, algumas pessoas que se considerem dessa etnia, né, ou se considerem nessas cotas. Mas, digamos que nós façamos, então, nós faremos no edital lá 10% para pessoas indígenas, e não tivemos nenhuma pessoa que tenha cadastrado um projeto dentro dessa cota. Então, nós redistribuiremos esses 10% dentro da outra cota, que daí vai para os negros, então, que é obrigatoriedade também. Daí passa a ser 30% para negros e os 70% para, né, as demais declarações de raça e etnia. Então, a gente tem essa questão da obrigatoriedade, né? E primeiro, eles entram, digamos, concorrendo com todos. Se eu for uma pessoa indígena que eu estou concorrendo no edital, eu primeiro entro
na concorrência geral, digamos que o meu projeto ficou em primeiro lugar. Então, eu ganho pelo geral, eu nem uso a cota, né? A cota ela é utilizada só depois. E, ao contrário, também acaba acontecendo, digamos, se as cotas, primeiro ela vai de cota para cota, e a partir do momento que sobrou, aí não teve nenhum negro e nenhum indígena. Aí, esse recurso vai para o grupo em geral, tá? Mas isso é uma coisa que tudo que a gente aqui, como Fundação Cultural, né, vai prever nos editais, e eu creio que o próprio Ministério da Cultura também já prever isso nas minutas, que eles estão elaborando minutas, ainda não foram disponibilizadas, de editais que a gente possa também aproveitar de alguma forma aqui, claro, adequando a nossa realidade. E outra questão bem importante que foi prevista pela lei e pelo decreto da regulamentação, dentro, né, da inclusão e da democratização, é a questão de acessibilidade, né? Então, hoje a lei prevê que todos os projetos, né, todas as premiações, enfim, o que for, que receberem o dinheiro da Lei Paulo Gustavo, tem que destinar 10% da verba para adoção de medidas de acessibilidade, né? Seja Libras, em Braille, dentro do audiovisual em legendas, ou, né, enfim, são medidas de acessibilidade que têm que ser tomadas dentro dos projetos por todos os proponentes, tá? Então, já vão pensando aí para frente, quando vocês forem escrever os projetos de vocês, que medidas de acessibilidade vocês vão prever e que sejam contemplados, né, um valor aí de 10% do projeto de vocês, tá? Isso é uma questão obrigatória. Licença, Marla, tem gente pedindo para entrar ali. Deixa eu ver. Beleza. Vou partir o som. Deixa eu voltar aqui. Questão das dúvidas, então, pessoal. Nós não tínhamos recebido muitas dúvidas hoje de manhã, né, como todos puderam ver. Tínhamos recebido só um e-mail, pensei, meu Deus, ninguém tem dúvida, como assim, né? Vai ver que todo mundo agora leu a lei e o regulamento e não restaram dúvidas. Então, assim, eu compilei as dúvidas que nós recebemos, não deu tempo de separar por assunto, então eu vou lendo e vou respondendo. Muitas das dúvidas que vocês têm são referentes a editais e a forma de como eles serão executados aqui no município, e muitas dessas dúvidas serão sanadas durante a oitiva. Quando nós fizermos a oitiva e discutirmos, né, como serão os editais, aí assim a gente vai poder responder algumas dúvidas específicas, né? Eu tentei só juntar algumas que eram muito semelhantes e responder daí de uma vez só, tá? Lembrando que quem quiser pode ir colocando ali no chat também, tá? Que daí depois a gente vai copiar, e as mensagens também estão sendo gravadas junto com a videochamada, né? E a gente vai também buscar informações e responder, dependendo do que a gente pode tentar responder agora também, mas até para a gente não se alongar demais, tá? Então, a primeira dúvida era quando serão lançados os editais e as datas, tá? Isso daqui a pouquinho eu já vou falar sobre os próximos passos do que nós faremos daqui para frente, né, como Fundação Cultural. Mas os editais serão lançados apenas após o recebimento dos recursos. Antes disso, ainda faremos as oitivas para discutirmos os termos dos editais e de que forma que serão feitas essas premiações, ou serão editais de apoio, né? Isso nós vamos trabalhar em conjunto, tá? Hoje, dentro da consulta que nós fizemos, que foi até dia 31 de maio, nós recebemos apenas 22 respostas, tá? E a maioria do pessoal, deixa eu só pegar aqui, respondeu, poderia responder mais de uma opção, né? Nós tivemos 15 pessoas que responderam prêmio, 8 pessoas editais e 6 pessoas como chamamento público, tá? Lembrando que, indiferente de qual for a forma de distribuição do recurso, a lei, ela prevê que tem a questão da retenção do imposto, né? Então, isso a gente ainda vai estudar e ver quais são as orientações do Ministério quanto a isso,
mas já avisando que, né, diferente de qual for, provavelmente vai ter a dedução do imposto, tá? Então, a questão das datas e quando serão lançados, a gente só terá essa resposta, né, quando vier o recurso para cá, que daqui a pouquinho também já vou falar dos próximos passos. Que formato serão as premiações? Da mesma forma, isso nós definiremos em conjunto, né, através das oitivas, que nós faremos, então, na semana que vem, daqui a pouquinho eu já passo também mais informações para vocês. Assim como eu já comentei, né, o MINC também ainda está elaborando algumas minutas, os municípios estão buscando informações, e o MINC, nesses pontos, ele é muito solícito, né, eles têm respondido todas as dúvidas e ao máximo, né, ajudado os municípios nessas questões. Mas a parte de formato, né, de como serão essas premiações, a gente realmente daí vai aguardar para responder isso depois das oitivas, porque daí nós teremos a participação de todos os envolvidos, né, da área da cultura. Quem são os conselheiros e quais os contatos deles, né? Deixa eu só ver aqui, não sei se todos têm as câmeras aí, né? Mas quem for conselheiro, aqui nós temos, deixa eu ver, o Anderson, né? O Anderson também é nosso conselheiro, a Ivana também é nossa conselheira. Deixa eu ver, eu não consigo enxergar quem está aqui tudo. Deixa eu ver se temos mais algum aqui. Não. O Marcos. Marcos está aí? Também é nosso presidente do conselho. Hoje aqui participando são esses. Mas eu vou passar para vocês, como foi uma pergunta, né, nos enviada hoje, nós estamos fazendo só o levantamento junto aos conselheiros, porque daí pediram o WhatsApp deles, né? E a gente sabe que isso é uma coisa um pouco complicada para a gente passar, assim, informação. A gente viu hoje, por exemplo, se eu tivesse passado lá no grupo da Paulo Gustavo, né? A gente teria aí pessoas não do bem, né, com o WhatsApp dessas pessoas. A questão de contatos é bem complicado. Mas... Marla, oi. Desculpa interromper, mas quanto a essa questão, exatamente depois do que aconteceu, me passou uma sugestão, de repente, de a Fundação Cultural disponibilizar um endereço de e-mail. Sim, essa seria, até porque hoje, se não me engano, no próprio site do Sistema Nacional de Cultura, eu acho que tem essa informação, se não me engano. Mas a ideia seria, de qualquer forma, nós concentrarmos, porque nós temos um e-mail do Conselho de Cultura, né? Isso. Então, hoje seria até melhor, porque daí o José Tadeu, que é o nosso secretário executivo, né, ele é suplente da Fundação Cultural dentro do Conselho, ele faz toda a parte de secretaria do Conselho para nós, ele que responde a esses e-mails. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu posso passar. Eu acho que a gente deve criar um novo grupo da Paulo Gustavo, porque esse dali já está bichado, né? Deu para ver. Então, a gente poderia disponibilizar esse e-mail para vocês do Conselho de Cultura, para que vocês encaminhem, né, as dúvidas e necessidades para o e-mail do Conselho, então o Júnior repassa essa informação para os conselheiros, né? Que assim a gente sabe que é bem complicado, né? Essa parte de dados pessoais hoje, né? Tá. Então, a questão dos dados dos conselheiros, né? Nós vamos passar, então, para vocês. Acho que a gente vai primeiro criar um novo grupo e eu passo no grupo esses dados, tá, pessoal? O e-mail do conselho, tudo bem certinho. Haverá cuidado específico com a área de cinema? Como será tratada a questão das salas de cinema? Será levada em consideração a expertise, né, dos cineclubistas? Enfim, essa foi a pergunta. Então, assim, pessoal, novamente, isso é uma coisa que nós definiremos nas oitivas, tá? Mas hoje, inclusive, tinha uma capacitação, né, da Fundação Catarinense de Cultura e realizado também pelo MINC, eram pessoas do MINC que estavam aqui em Santa Catarina, tirando as dúvidas dos gestores, né, e aí entra alguns detalhes que eu, particularmente, não entendo da questão do audiovisual, que a gente vai ter que estudar também, tá, mas, sim, claro que hoje a questão das salas de cinema já existe um inciso próprio para isso,
né? E aí a gente vai discutir isso dentro da oitiva do audiovisual, tá? E se será levado em consideração a expertise, sim, também vão valer pontos, com certeza. Também teremos que discutir quais serão os critérios utilizados para a seleção desses projetos. Mas eu creio que sim, a questão de experiência dentro da área de audiovisual ou de cinema seja levada em consideração, assim como das outras áreas também. Como o nosso edital aqui sempre também pede, né, a questão de currículo, né, de experiência acaba contando. E também perguntam se será levado em consideração, né, digamos, se as pessoas sobrevivem da cultura, sobrevivem do audiovisual, também para terem alguma vantagem, digamos, sobre os outros. Eu creio que da mesma forma, sim, né, pessoas os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que sobrevivem dela, provavelmente também tenham alguma pontuação, por exemplo, quem vive da cultura, pontuação 3, quem é só como segunda ocupação, ponto 2, né, enfim, isso é uma coisa que daí a gente também pode definir em conjunto e aguardaremos as sugestões de vocês, que serão também discutidas na oitiva, tá? Como será feita a busca ativa? Né? Hoje a lei, ela prevê a busca ativa dos proponentes, né? Das pessoas que às vezes fazem cultura e que não acessam os recursos públicos por não terem o conhecimento, né? Também é expertise dentro da burocracia, né, de inscrever projeto e tudo mais. Então, hoje nós até conversamos sobre isso, né, como aí entra aqueles grupos da questão das ações afirmativas, né, os indígenas, pessoas com deficiência, enfim, e comunidades de imigração, e isso é uma coisa, assim, que a gente pensamos, né, em conversar com a assistência social para tentar buscar algumas pessoas que tenham, né, que façam arte, que também às vezes vivam de arte e que nós não tenhamos esse contato. Que infelizmente até foi um comentário hoje, né, do Pedro Vasconcelos, que era o diretor do MINC, que estava presente ali na oficina, que tem muitas pessoas que sobrevivem da arte e mesmo assim não se sentem dignas de serem recebedoras de recurso público, né, porque pensa, não estou passando fome, não estou passando necessidade, e não se sentem pessoas de direito para receber esse recurso público, e não é essa a ideia da Lei Paulo Gustavo, é realmente chegar a todas as pessoas, inclusive aquelas que nunca tiveram contato com o recurso público, né, mas nós pensamos em conversar com a assistência social, né, para tentar buscar algumas pessoas que hoje nós não temos conhecimento, que são fantasmas para nós, né, mas que talvez ali no seu meio elas sejam mestres, e a gente nem saiba, mestres no que fazem, né, dentro da sua cultura. E também, claro, contaremos com a ajuda do nosso Conselho de Cultura, né, para cada um dentro da sua área, nos auxiliar nessa questão, tá? A lei é válida para a obtenção de equipamento profissional. Essa foi uma discussão até que eu vi que seria feita ali hoje na oficina, mas eu acabei não acompanhando bem até o final, vou ter que terminar de ver ela amanhã. Porque hoje a lei e o decreto, né, eles determinam que a forma de realização dos editais, né, execução dos editais, tem que levar em consideração o decreto que foi emitido este ano, que é o decreto sobre mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, tá? Então, esse decreto, ele prevê algumas condições, que a gente ainda está estudando ele também, porque é muita informação, né? Mas ele prevê algumas condições quanto a isso, tá? Quanto à questão do equipamento profissional. Pelo que eu ouvi de comentários até o momento, é que quando for para a compra de equipamento, tem que ser justificado por que vale mais a pena comprar o equipamento do que alugar, por exemplo. Porque hoje dentro, imagino que esse foi principalmente por causa do audiovisual, né? Então, por exemplo, vou poder comprar uma câmera para mim, né, para minha empresa, eu vejo que daí o proponente vai ter que justificar. Se eu alugar, vai levar tantas horas para eu fazer o meu vídeo, né, o meu filme, minha série, e se eu alugar um equipamento, vai ser muito mais caro do que se eu comprar, né, e justificar isso dentro do projeto.
E daí, a partir do momento dessa justificativa, né, a pessoa sim poder comprar. Mas, até onde eu entendi, se a pessoa comprar um equipamento com o valor da Lei Paulo Gustavo, ela teria que destinar depois esse equipamento doar para alguma instituição sem fins lucrativos, tá? Como é o que acontece hoje com equipamentos e materiais permanentes que são adquiridos com recursos públicos, tá? Essa, por enquanto, até o momento, é o que eu tenho de conhecimento quanto a isso. Se nós descobrirmos, né, alguma outra resposta, alguma outra alternativa para que vocês possam acessar esse tipo de recurso, a gente, claro, vai pesquisar e vai poder repassar isso para vocês também, tá? A próxima pergunta, deixa eu só ver aqui. Posso concorrer com 2 projetos ou em 2 categorias, sendo pessoa física e jurídica? Eu vejo que sim. Hoje, por exemplo, a gente vai ter o edital lá do audiovisual. Se eu posso concorrer no audiovisual e nas demais áreas? Pode, desde que seja um projeto diferente, porque audiovisual vai ser um projeto e as demais áreas vai ser outro. Como a gente já viu, a questão do objeto do projeto audiovisual é uma e das demais áreas é outra, né? Como vocês mesmos viram ali. Mas dentro do edital, eu vejo que não haveria problema aceitar 2 projetos, né, da mesma pessoa. Isso é uma coisa que, novamente, dentro das oitivas, a gente vai ouvir a opinião de vocês para fazer essa definição. Temos aqui a próxima. Posso propor projetos para os 2 artigos, audiovisual e economia criativa? Então, pode, né, levando novamente em consideração a questão do objeto. Quais os passos para cadastrar um projeto? Quando nós lançarmos o edital, né, que isso serão depois das oitivas, quando nós lançarmos o edital, novamente nós faremos oficinas, né, e cartilhas, enfim, ensinando, mostrando algumas questões que são importantes para o projeto, de como preencher, e até porque, novamente, como já tem a questão da busca ativa, a lei já prevê isso, nós vamos dispor de toda a estrutura aqui, como sempre foi, né, sempre foi nos últimos 2 anos, para auxiliar vocês a escrever o projeto dentro das possibilidades, tá? Não, eu não faço ideia, ou eu não sei ler e não sei escrever, né, vai ter que ter a lei, ela prevê isso, né, a gente tem que dar todo esse suporte para que o projeto seja inscrito, tá? Então, quando chegar a hora depois dos editais, aí nós entraremos com as oficinas para mostrar como vai ser, o que não vai ser, né, para mostrar, enfim, a gente discutir, né, novamente, porque não é Arno Fendri, né, vai ser diferente. Essa lei, ela já vem com uma burocratização menor, né, ainda existe, mas ainda é menor, então, não é o que a gente está acostumado a viver aqui na nossa Arno Fendri, então a gente... Por isso, faremos mais oficinas aí para mostrar como serão. O que eu não consigo responder agora, porque, novamente, vai depender de como serão esses editais, tá? Aqui, quando sairão os resultados do projeto, isso dentro dos editais a gente vai colocar os prazos, né? Mas, geralmente, os editais ficam abertos aí 30 dias. Então, vocês já sabem que a partir do momento que fechou o edital, 30 dias, provavelmente teremos... avaliadores contratados, né, e a partir do momento que nós temos avaliadores contratados, a gente pode dar um prazo ali, 15 dias, enfim, então, contar aí uns 50 dias a partir do lançamento do edital, né. As oitivas serão realizadas por área. Nós faremos as oitivas separadas, a princípio, em 2 momentos, um só para o audiovisual e um para as demais áreas. Entendemos que o audiovisual, por ser a parte mais substancial, né, da lei, a principal, digamos assim. Então, um só para o audiovisual, uma oitiva só para isso, para discutir os 3 artigos que a gente viu ali, e uma outra oitiva para as demais áreas também, porque entendemos que vai ser provavelmente de maior procura, que tem a maioria do pessoal que nos procurou com dúvidas eram referente às outras áreas, tá? Então, a princípio, vamos definir nessas oitivas, nessas 2 áreas. A partir dessas oitivas, se acharmos necessário,
faremos outras reuniões, enfim, outras oitivas para trocar ideias com vocês. Mas, a princípio, serão essas por 2 áreas. E se nós formos olhar hoje dentro da nossa consulta, como eu comentei, essas 22 pessoas que responderam à consulta pública inicial, nós temos aí os segmentos de atuação, por exemplo, 7 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, e como são 22 pessoas no total, e uma só, às vezes, eu sou do artesanato, eu sou da dança, eu sou da literatura. Então, não faz sentido a gente fazer uma reunião, por exemplo, só de patrimônio, que tem 2 pessoas. Então, a gente vai fazer uma das demais áreas, né? Considerando que o edital, ele vai contemplar todas elas ao mesmo tempo. Como são só 207 mil, né, vai ser um edital único, provavelmente, né, seja de prêmio ou porque o valor não é muito alto, né. Haverá credenciamento dos artistas e técnicos. Então, hoje nós estamos com um mapeamento cultural aberto, né, específico para Paulo Gustavo. Quem tiver interesse é só entrar lá e fazer o seu cadastramento, mas não será uma obrigatoriedade para participar dos nossos editais, tá? A Paulo Gustavo não prevê isso, diferente da Aldir Blanc, que ela previa que somente artistas mapeados e cadastrados poderiam inscrever, né, acessar o recurso emergencial. Não é o caso da Paulo Gustavo, ela não obriga a haver esse mapeamento ou credenciamento. Tanto que hoje, nessa oficina que foi disponibilizada ali pela FCC e pelo MINC, eles, inclusive, comentaram de abrir os editais para proponentes de outras cidades também, né, com algumas condições, claro, mas eles falaram digamos, de não ser tão bairrista, né, claro, isso é uma definição que também vamos discutir nas nossas oitivas, mas então essa questão do credenciamento, desse mapeamento prévio, não será necessário, tá? Por que a gente está fazendo o mapeamento? Mas, Marla, você não precisa, por que vocês estão fazendo? Porque a gente implora sempre, toda vez, para vocês entrarem lá, responderem, né, para nós termos os contatos de vocês. Hoje, é claro, né, é nítido que se nós precisarmos de um geral da cultura de São Bento do Sul, nós não conseguimos, porque os artistas, muitas vezes, não vêm até nós, né? Então, às vezes, aquela pessoa que toca no barzinho toda quarta-feira e toda sexta-feira, a gente não conhece, porque ele não vem acessar o recurso público, então ele não vê necessidade de se cadastrar como artista, né? Então, infelizmente, nós não temos esse geral da cultura de São Bento do Sul, porque justamente os artistas não nos buscam. Até por isso que entra ali de novo a questão da busca ativa, a gente vai ter que ir atrás dessas pessoas que não estão no nosso radar, né? Então, a questão do mapeamento é importante. Continuem, ajudem a Fundação Cultural a divulgar, né, para as pessoas fazerem o seu cadastramento, porque isso para nós essa base de dados, né, digamos, é muito importante para a gente, essa questão, depois para a gente passar para vocês as informações também, termos o contato de vocês, e mais uma vez, né, é uma obrigação nossa, né, do setor público, dos gestores públicos, de escutarem, ouvirem, recebermos vocês, mas é uma responsabilidade também de toda a comunidade, de todos os artistas participarem quando a gente chama, né? Então, responderem ao mapeamento, participarem das oitivas, das consultas públicas, porque isso é algo que a gente precisa, né, de dados para poder analisar a melhor forma de conduzir a cultura aqui em São Bento do Sul. E tentar esvaziar esse recurso da Paulo Gustavo ao máximo, né? Para que vocês usufruam dele o máximo possível. Será feita a premiação por trajetória artística, né? Isso também a gente vai definir em oitivas, hoje dentro da consulta pública, né? A maioria ali do pessoal, como eu já comentei, respondeu em premiação, mas a premiação não necessariamente seria por trajetória. Eu entendo que, se for, não será por trajetória, mas isso é uma coisa que a gente vai discutir aí nas oitivas. Produção de filmes, será por área específica? Eu não entendi bem certo essa pergunta. Robson está aí? Acho que não.
Mas, enfim, a produção de filmes, ela vai ser abrangida ali pelo inciso 1 do artigo... Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu voltar. Pelo inciso 1 do artigo 5º. Esse aqui, apoio a produções audiovisual, né? Então, entraria aqui. Mas não, eu vejo que provavelmente vai ser também um edital para contemplar, né, todas essas áreas ali do inciso 1. Não consigo ver mais editais aqui, até por causa do valor. E geralmente, produção de audiovisual, filme, né, já são mais custosas, né? Enfim, não são valores baixos. Então, eu creio que não vai ser o caso de ser por área. Haverão reuniões setoriais, né? Mais uma vez, teremos, então, 2 oitivas, uma para audiovisual e uma para as demais áreas, para começarmos a definir essas questões. Se nós sentirmos necessidade, não, a gente viu que tem muita gente de tal área, isso tudo a gente pode sim discutir, né? Mais uma vez, os editais, eles serão confeccionados, né? Muito com a ajuda de vocês, do que vocês trouxerem para a gente de necessidade, né? Então, vai ser bem importante a participação de vocês nas oitivas, tá? Essas foram as perguntas que a gente recebeu hoje aqui. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, mais uma vez, eu peço para deixar ali no chat. Acho que ali ninguém chegou. O Robson perguntou se MEI também. Sim, MEI pode apresentar as propostas. Como nós comentamos ali, podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Então, vai ser bem aberto nessa questão de acesso ao recurso, tá? Não vai ser definido, X para pessoa física, X para pessoa jurídica, isso não. A única coisa que a gente vai prever é a questão de pessoa física. Quem apresentar as propostas como pessoa física sabe que vai ter a questão do imposto, né? Isso tudo a gente vai também ter mais acesso a informações. O próprio Ministério da Cultura já sinalizou que farão várias instruções normativas e cartilhas de orientação quanto a alguns temas específicos. Então, a gente diariamente tem que acompanhar e ver as atualizações quanto a isso, tá? Oitivas, então, pessoal. Primeira oitiva da audiovisual será no dia 19 de junho. Faremos, a princípio, uma rodada de conversa ali das 19 às 20 horas, no auditório do Centro de Vigilância Sanitária, tá? Que fica ali próximo ao Germânia Supercenter. Só para audiovisual, para discutirmos os 3 incisos, né? Lembrando que nós temos aqueles valores separados para cada inciso, que nós teremos que emitir, executar editais naqueles valores, tá? Por causa da questão ali do plano de ação. E depois, das 20 às 21 horas, faremos, então, a primeira oitiva com a questão do artigo 8º, né, que são os R$207 mil lá, para definirmos algumas questões também. Então, se vocês tiverem já alguma sugestão, podem ir trazendo, que até dentro hoje da consulta, deixa eu ver, os conselheiros podem nos contactar para aproximar representantes dos representados, isso ajuda muito. Isso seria bem interessante. Depois, Robson, não sei se você estava aqui, mas nós vamos repassar, né, ali vamos criar um novo grupo, que aquele ali não dá mais, né? Faremos um novo grupo e vamos passar ali daí os contatos os e-mails, né, dos conselheiros que assim autorizaram, né, divulgar essa informação. Caso não, a gente vai ter o e-mail do conselho, que você pode entrar direto em contato com o conselho, e o Júnior, que é o nosso representante, né, nosso secretário do conselho, ele repassa para os conselheiros as demandas, tá? Mas nós estamos em contato com o conselho, pedindo, claro, para que eles autorizem, né, ou não, o repasse da informação do WhatsApp, né? O Anderson, que é nosso conselheiro, levantou a mão. Anderson, pode falar. Só ligar o seu microfone. Boa noite, pessoal, tudo certo? Quanto a essa questão do repassar o contato, Marla, como a gente já vai estar num grupo, né, certo? Além do e-mail, nosso telefone, querendo ou não, ele vai estar disponível lá.
Então, né, não teria como. Me disponibilizo, né, como a gente conversou no grupo do conselho, estamos aí. Eu acho que nem o Robson perguntou ali, é interessante, sim, né, acho que é o papel do conselheiro e do conselho entrar em contato com os artistas, mas confesso que há uma grande dificuldade nisso, a gente chegar até o artista, realmente até tem muitos artistas que estão escondidos, né, então para a gente acessar ele. Então, um músico você acaba visualizando, escutando a música, né, por ver se vai acabar entrando em contato mais frequente. Eu acredito que eu estou encontrando mais em contato com o músico, eu sou conselheiro das artes plásticas, e normalmente um artista visual, ele está dentro de um quarto, né, dele, da literatura também, nessa mesma questão. Então, acho que do que a gente puder auxiliar, a gente viu na consulta pública, né, apesar do grupo estar lá com 86 pessoas, teve poucas respostas dos artistas, né, as dúvidas também, né, então a gente tem bastante questões aí, eu acredito que tem bastante dúvida, mas foi trazido poucas dúvidas, eu diria, né, para hoje. Eu acredito que vai surgir mais, o pessoal vai se perdendo no meio do caminho. Então, eu acho que a gente está iniciando um trabalho bacana, né, principalmente a Fundação Cultural de estar trazendo aí, elucidando o que está vindo de dúvida, que isso é um trabalho novo, né? Então, a questão do contato, eu acredito que está lá um número, acho que é só colocar o nome do conselheiro em si, né? E se alguém puder realmente difundir ali tanto o contato, todos esses acessos aí, ajudar a gente, tanto o conselho, né, para a classe artística, como você falou, para a gente poder acessar realmente esse recurso e utilizar todo ele, né, da melhor forma possível, né? Então, seria isso mesmo. Obrigada, Anderson. Essa questão dos contatos ali, né, muitos não sabem de quem são os conselheiros, até eu comentei que a gente vai disponibilizar no novo grupo os nomes de todos, apesar de estar também atualizado ali no site do Sistema Nacional de Cultura, né, até faz umas 3 semanas, 2, que eu atualizei, apesar de que agora já tem que atualizar de novo, que entraram alguns, né, acho que 2 pessoas novas, mas sim, a gente vai disponibilizar esse contato ali na medida do possível. Acho que nem todos estão também no grupo ali da Paulo Gustavo, então também não, né, e a pessoa que, digamos, não sabe o seu nome, né, não sabe quem você é, só o número também não vai adiantar, não vai saber quem é o conselheiro, né? Então, isso a gente vai disponibilizar de forma organizada. E também ali a Ali perguntou a questão só de disponibilizar o material de apresentação. Sim, nós mandaremos também dali no grupo, tá, Ali? Robson, então, por favor, se manifeste, então. Oi, gente, boa noite, boa noite. Não, na verdade, acho que eu fui respondido. Mancha, te amo, que saudade de você, cara. Marla, a condução tá muito bacana, viu? Dizer o seguinte, primeira felicidade de estar participando dessa reunião, que é tão importante, numa lei que é tão fundamental para a gente, né? Que passou com o meu pão que já amassou durante a pandemia, que é uma manifestação também de quem sofreu muito o que aconteceu com a pandemia, né? O que ela nos trouxe a todos, né? Uns mais, uns menos, uns muito, né? Eu sei de amigos que venderam instrumentos, que passaram necessidades mesmo. Eu não fiquei fora de casa porque eu tenho uma casa, mas se eu pagasse aluguel, eu moraria na rua. Então, eu só estou trazendo isso porque eu acho que isso é importante, porque justifica muito da sua fala inicial. E no meio da reunião também você fala sobre a importância de mitigar, né, os efeitos da pandemia para quem trabalha especificamente, né? Vai haver recursos para os demais, mas esse cuidado para quem, como eu vi o grupo Farrancho tá aí, né? O pessoal que vive de música, que de repente ficou 2 anos sem poder viajar, por exemplo, o pessoal do teatro, enfim, eu não vou ficar citando, vou acabar deixando de falar de alguém. Mas isso é muito importante. Eu queria só perguntar se a pessoa está por aí, do teatro, quem é que representa, e do audiovisual. Fiquei curioso, assim, até para eu saber quem me representa, porque, assim, para mim, eu sei que eu posso acessar o sistema, mas se pudesse, se for fácil. Eu não estou ouvindo. Tá saindo som aí, filho? Eu estava sem som. Então, hoje, quem é a representante do teatro é a Patrícia. Ela trabalha ali no SESC, na verdade, ela foi a única pessoa que se manifestou
né, diante das diversas chamadas que nós fizemos em jornal, em redes sociais, para pessoas que pudessem representar as artes cênicas dentro do conselho, né? Então, até inclusive estamos ainda sem suplente, já faz um tempinho, né? Hoje quem é da área do teatro, então representando é a Patrícia, tá? E quem mais você perguntou? Do audiovisual. Do audiovisual. Deixa eu só achar aqui. Eu acho que a gente não tem audiovisual específico no nosso... É artes visuais, acho, né? Ela está artes. com artes plásticas, artes visuais, que no caso é o Anderson que você falou. O Anderson é o titular. Eu agora não me lembro quem que é o seu suplente, Anderson. A Suelen. A Suelen, isso aí. Então, esses são os dois representantes. Mas a gente passa ali no grupo bem certinho amanhã, todos os contatos, bem atualizado para vocês, né? Que daí, como hoje a gente recebeu as perguntas ali até ao meio-dia, e à tarde ainda tinha a oficina ali com a FCC que eu queria acompanhar para saber ao máximo, né, poder conversar com vocês também, se às vezes tivesse alguma dúvida sobre o assunto, a gente acabou não conseguindo compilar tudo bem certinho, né? Mas a gente passa todas essas informações para vocês. Tá. Eu quero só fazer uma fala a respeito da consulta pública. Eu quero me desculpar, porque eu enviei como Panaceia, como CNPJ MEI, e como Robson Rodrigues. Meu filho também mandou, e acho que nenhuma das nossas falas chegou. Não. Aí pois é, eu estou estranhando bastante, você me explicou, né? Eu vou checar de novo no meu e-mail para ver se não... Enfim, se ele foi, né? De repente, até falei hoje para o Tadeu, para ele consultar, ver se talvez por uma caixa de spam e tal. Porque mas assim, pode ficar despreocupado, Robson, porque como nós falamos, vamos fazer as oitivas, vocês serão ouvidos de qualquer forma, não é que eu não respondi a consulta pública, eu não vou ser ouvido, não vou ter representatividade, não, né? As oitivas serão feitas, todos serão ouvidos, ainda, né, teremos outros canais de comunicação, ainda vamos lançar uma só para o audiovisual, bem específica, né, por ser... né, justamente é uma lei bem democrática, né? A Ivana pediu para falar. Ivana, pode falar. Não, só ainda com relação a essa questão do contato, né, com os conselheiros, é bem complicada essa questão de você disponibilizar contatos, por mais que o número do nosso celular esteja divulgado dentro de grupos e tudo mais, né? Então, a minha sugestão para que você possa divulgar amplamente um contato com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, para que o máximo de pessoas possa mandar sugestões, ou fazer perguntas, ou, sei lá, quero participar de uma reunião, que você publique amplamente o e-mail do Conselho. E-mail do Conselho, não do conselheiro, né? E a divulgação dos nomes das pessoas, de repente sai alguma matéria agora em jornal, você pode estar divulgando isso nas redes sociais, eu acho que a gente pode pôr foto, inclusive, e nome da pessoa, talvez contar um pouquinho da história dessa pessoa, sabe? Mas para que você possa atingir mais pessoas, na minha opinião, seria melhor que a gente se divulgasse amplamente o e-mail do Conselho, porque, tipo, não tem o que esconder da Fundação Cultural, e a gente precisa essa centralização de informações, né, precisa que seja por meio da Fundação Cultural, sabe? E aí você divulga o nome, como eu disse, de repente, um pequeno currículo de quem seja, para que a comunidade, então, saiba quem os está representando e talvez até desperte interesse de pessoas quererem participar mais, né, que a gente tem muita dificuldade nessas representações aí dentro do Conselho. É só isso, a minha sugestão, tá? Obrigada, Ivana. Até eu coloquei ali no chat agora, como Fundação Cultural, o e-mail, né, que é conselhodecultura@sãobentodosul.sc.gov.br. Então, está ali no chat, quem quiser copiar o e-mail já, né? Esse, com certeza, será o principal canal de comunicação com o Conselho.
O Júnior, ele tem um bom contato, né, um bom trânsito com todos os conselheiros, nós temos um grupo bem ativo, né, o presidente já também se colocou aqui à disposição, né, ele falou que o dele poderá ser divulgado, o WhatsApp, inclusive bem divulgado. Então, agradeço, presidente, e obrigada pela participação aqui também na nossa reunião, né. Robson, tem alguma colocação para finalizar? Está com o microfone desligado. Estou te copiando, né? Então, é sobre as reuniões da semana que vem, as duas, né? Elas serão num formato misto ou apenas presencial? Porque eu temo agenda, assim, talvez estar viajando. Tomara que não, acho que não. Mas a gente vai fazer a gravação da reunião e possivelmente dentro das, né? Possivelmente dentro das possibilidades, essa é boa, né? Mas a gente fazer também um híbrido, né? Fazer online também uma transmissão aí, porque acho que é importante a gente ter o máximo de pessoas participando. É que talvez, apenas talvez, se vote alguma coisa, ou se crie uma discussão importante e nem eu, nem ninguém quer ficar de fora, né? Tá bom? Obrigado. Com certeza, obrigado. Venha, Robson, venha, compareça presencialmente, quero te dar um abraço. Eu também, meu irmão, meu querido. Tá lindo. Então, gente, próximos passos aqui, tá? Então, para vocês, até acho que eu já tinha comentado com algumas pessoas, se não me engano, mas aqui, então, a plataforma Transfere Gov, ela já está aberta para nós cadastrarmos o nosso plano de ação, né? Então, o próximo passo vai ser esse, cadastramento do plano de ação, depois o MINC, ele analisa e aprova o plano de ação, se não houver nenhuma diligência a ser feita, alguma complementação no plano, então ele abre as contas bancárias, né, e envia também o termo de adesão para assinatura pela Fundação Cultural. Depois nós assinamos esse termo e o dinheiro é enviado conforme o calendário de pagamento, tá? Depois de ter esse recurso já em mãos, né, dentro da conta ali, nós realizaremos, então, a adequação orçamentária, isso é uma questão aqui legal, né, da Fundação Cultural, vai ser feito um projeto de lei, assim como na época foi feito para Aldir Blanc, e depois, então, o início da execução dos editais, tá? Durante todo esse tempo, aí nós vamos fazer, então, essas oitivas, as conversas com vocês, as definições, né, de termos de edital. Nesse meio tempo, com certeza, o MINC também já vai ter disponibilizado as minutas, né, para nós analisarmos e podermos readequar a nossa realidade, porque assim como na Aldir Blanc, nós tivemos muita dificuldade para executar a lei aqui, porque era uma coisa totalmente nova. Agora, pelo menos, a Aldir Blanc a gente, né, tem de referência, mas já é diferente de novo. Então, são coisas que a gente precisa estudar e fazer tudo com muita responsabilidade, né? Afinal de contas, é recurso público, né? Nós, Fundação, recebemos isso, respondemos pelos editais, pela execução, vocês lá na ponta também respondem, né, por isso, e uma fala que foi feita hoje, né, pelo Pedro lá do MINC, é que esse dinheiro, ele não é um dinheiro que está vindo para a gente torrar, né, não é um dinheiro que só vai para a área cultural, não, é um dinheiro para deixar um legado cultural, um legado no audiovisual, deixar realmente uma marca, né, e a gente investir esse dinheiro na cultura de forma inteligente e bem pensada, não só sair fazendo edital de qualquer jeito para todo mundo acessar o recurso, não, a gente quer que realmente isso seja uma coisa importante, né, uma coisa que venha para ficar, que a gente possa mostrar o porquê que a execução da Paulo Gustavo é importante. Não foi só para matar a fome do artista, que também precisa, né, mas ela realmente vem trazer um resultado, ela vem trazer um histórico, um legado, ela realmente valeu a pena, né, então por isso a gente quer que essa lei ela seja executada da melhor forma possível, que todos possam acessar o recurso com muita responsabilidade, que a gente possa deixar aí a nossa marca como São Bento do Sul, né, no audiovisual,
De repente, nós não somos fortes hoje dentro do audiovisual, mas depois da Paulo Gustavo, talvez nós fiquemos, né? A gente nunca sabe, daqui a pouco aparece um grande produtor, um grande diretor, mais um ator, né? Então, a gente ela é uma lei de fomento, né? E que ela vem para só trazer coisas boas aí para o nosso município, com certeza. Eu tenho certeza que todos vocês, né, artistas também, vão levar tudo com muita seriedade e vamos auxiliar nesses próximos passos aí, tá? Então, por isso que nós sempre estamos pisando com muito cuidado nesse novo terreno para nós, né? A gente evitou trazer qualquer informação distorcida, sempre buscando estudar muito e trazer tudo de forma mais assertiva para vocês e o melhor que nós pudermos, né? Porque hoje, além da Paulo Gustavo, a gente está ao mesmo tempo correndo com o Arno Fendrich, ao mesmo tempo analisando prestações de contas de 2022, ao mesmo tempo, né, lidando com os eventos da Fundação Cultural. Então, a Fundação Cultural, como tem várias, né, atividades, além da Paulo Gustavo, então a gente precisa realmente pisar com muito cuidado nesse novo terreno e repassar, né, com o máximo de carinho para vocês essas informações também, tá? Então, pessoal, esse foi o objetivo da nossa reunião de hoje. Eu espero que vocês participem das nossas oitivas, que vocês tiverem dúvida, continuem mandando para nós. Aquele e-mail do FC Edital a gente vai deixar disponível para as dúvidas também da Paulo Gustavo. Se ainda surgir alguma dúvida agora durante a semana, guarda essa dúvida ou manda por e-mail para a gente já pesquisar, se às vezes, né, de repente nós não sabemos responder, na oitiva a gente já sabe, e pensem, né, e nos editais, já mais especificamente nos editais, e tragam ideias para nós discutirmos nas oitivas de segunda-feira, né? Então, lembrando que o primeiro horário, às 19 horas, é para o audiovisual, e o segundo horário, às 20 horas, então, para as demais áreas. Espero todos vocês lá, né? Agradeço imensamente a participação de todos, fico bem contente, apesar dos percalços aí do início da nossa reunião, acho que foi bem produtiva, né? Espero que tenhamos suprido a maioria das dúvidas de vocês. Infelizmente, muitas dúvidas ficaram, né, para a gente discutir conforme as oitivas. E a Bárbara, não sei se está aí. Bárbara, Tô aqui. se quiser fazer um encerramento. Então, gente, só agradecer mesmo a presença de vocês, tragam dúvidas, ajudem a pesquisar soluções, né? Faço minha ali o pensamento da Ivana também, a questão do conselho. Eu não vejo por que a gente individualizar o conselho nos conselheiros, né? Utilizem aquele e-mail que vai ser disposto, que é disposto do conselho, e dali para frente, com certeza, vai ser encaminhado para cada conselheiro competente a determinada área. E eu tenho certeza que todos eles são extremamente competentes e dedicados, que não vão deixar ninguém sem atender e sem correr atrás para ver uma resposta, uma posição, uma solução também, e eles possam nos ajudar, né? Até uma questão, assim, não é de esconder ninguém, como foi falado, né? Mas como a gente teve esse deslize hoje já no início da nossa reunião, é para preservar as pessoas também de situações desagradáveis como essa que aconteceu hoje. Então, mas não tem dúvidas, não fiquem em dúvidas, mandem perguntas, tragam pessoas, tragam situações que junto a gente vai correr atrás e vai fazer o melhor. A oitiva agora está chegando aí, vamos todo mundo se preparar para isso, para fazer acontecer, para ver quanto antes sair o resultado dessa lei Paulo Gustavo, e realmente fazer valer todo esse trabalho aí que todos nós estamos tendo, né? E, mais uma vez, muito obrigada nessa noite fria, congelada, e a disposição de todos, o empenho de todos em estar participando e trazendo aí, buscando informações, levando informações também, sejam vocês os propagadores também de tudo que vocês ouviram aqui, aprenderam aqui agora, né?
e tragam mais dúvidas para que a gente também possa correr atrás. Muita coisa a gente não vai saber, vai correr junto, mas é para isso que a gente está aqui, para se ajudar. Um grande abraço, um beijão a todos e até segunda-feira na oitiva. Valeu, pessoal. Uma boa noite e até semana que vem. Valeu, boa noite, Bárbara. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Sucesso, paz e luz. E arte. Parabéns, Valeu, Marta. galera. Boa noite. Parabéns pela Boa noite, bela pessoal. apresentação. Hein? Segunda-feira. É. E acabou bem no final. Bacana. Aí, mancha.